Oi, gente. Pois é, o Paulo Guedes estava no meio de um discurso que foi interrompido pela tropa de choque ali do governo Bolsonaro, né? Retiraram ele da coletiva, ele ficou até meio constrangido. Nós vamos ver as imagens, mas o interessante é analisar o porquê, né? Porque ele estava no meio de falar sobre um novo imposto que iria suavizar a coisa do auxílio emergencial permanente ou uma renda Brasil ou algo do tipo. A gente não sabe exatamente o que ele ia dizer porque ele não terminou de falar. E a gente sabe que o Paulo Guedes tem defendido para responsabilidade fiscal essa criação desse novo imposto para financiar o Renda Brasil, não é? Olha só o que disse o Paulo Guedes aqui, ó. Vamos ver. Em fazer uma aterrissagem suave do programa de auxílio emergencial, que é exatamente o que nós estamos estudando. É porque o presidente agora tem articulação política. Articulação. Agora eu trabalhei. É que o presidente da comissão. Nós vamos colocar agora as expressões e as reações em slow, devagarzinho. Olhem ali, ó. Ricardo Barros, tá bom? Ricardo Barros é o de gravata verde. O líder do governo na Câmara. Muito bem. Aí o Ramos, olha, vai dar... Isso, botou a mão e bateu em retirada. Rapaz, esse casamento tá indo embora, né? Aqui, o Guedes explicava ao jornalista sobre as ideias para o seu programa de substituição tributária e dava a entender que ele incluiria a criação de um novo imposto, pois isso ajudaria a fazer uma transição suave deles, né? Programa de auxílio emergencial. Quando recebeu um tapinha no ombro do secretário de governo, o general Luiz Eduardo Ramos, e imediatamente deixou de falar, tentando sair de forma apressada, como vocês viram aí, não é? Além de Ramos, também estava lá o deputado Ricardo Barros, do PP, né? Durante toda a entrevista, os dois atuaram praticamente como escoltas do ministro da Economia e trocaram olhares segundos antes do secretário de governo dar o tapinha no ombro, o que permite supor que combinaram entre eles a retirada do economista antes de efetuá-la. Pois é. Pois. Tá com cara que o casamento vai acabar. Esse casamento com os liberais sempre foi um casamento meio constrangedor, né? Meio constrangedor para os liberais e constrangedor para o Bolsonaro. Primeiro, que o Bolsonaro nunca foi liberal. Segundo, porque os liberais sempre viram o Bolsonaro como alguém que eles poderiam usar, não é? E agora esse uso do Bolsonaro está entrando em conflito com o desejo do Bolsonaro de se reeleger. Porque diante da crise, para o Bolsonaro manter qualquer tipo de popularidade, a popularidade cresceu com o auxílio emergencial, embora isso a gente saiba que é um absurdo, porque inicialmente o governo foi contra, depois propôs R$200 e só depois é que propôs os R$600 para tentar sair por cima quando a proposta do Congresso era de 500. Então, quer dizer, claramente não deveria estar se vangloriando disso. Mas, enfim, o governo ele viu que programas de renda são uma forma muito fácil de ganhar popularidade, né? Especialmente no momento de crise, né? Programas de renda para a população. E para poder viabilizar esses programas, algo vai ter que ser feito. Mas criar novos impostos, que seria o mais lógico, mesmo para um ultraliberal como o Guedes, ele reconhece, claro que ele nunca vai taxar progressivamente ou tanto nas áreas que nós gostaríamos. Obviamente que não. Ele tem valores diferentes, tem ideologia diferente. Mas, da forma dele, ele vai ser fiel à ideologia dele, que é o quê? Essa ideia fundamentalmente de controle do déficit. Essa ideia de controle da chamada responsabilidade fiscal, que é uma concepção extremamente forte na trajetória das pessoas da escola de Chicago, que influenciaram, inclusive, muita gente do Partido Democrata e não apenas do Partido Republicano lá nos Estados Unidos, e essa influência permeia boa parte dessa direita. O Bolsonaro tem nada a ver com essa escola de pensamento. E ele não vai querer ter a publicidade de estar criando novos impostos para incomodar os setores do empresariado
e não vai querer ter o peso de cortar o auxílio emergencial. Ele vai preferir sim entrar forte na dívida, não é? De produzir endividamento. Ele não tem nenhuma responsabilidade com esse equilíbrio fiscal. Então, o recado já está sendo dado para os aliados do governo que essa história de tentar equilíbrio fiscal através de criação de novos impostos não é a linha do Bolsonaro nem dos seus aliados, né? Então, isso eu acho que é uma das coisas que vai ficando cada vez mais evidente durante esse processo, né? Durante esse processo de embate. Nessa confusão toda, eu acho que o que falta ao campo progressista é defender com vigor a ideia de renda universal de cidadania. Acho que é uma coisa que realmente falta. E tem um argumento que foi do Yanis Varoufakis, que foi o argumento que eu achei mais persuasivo, mas existem vários argumentos persuasivos. Um deles é que ele diz que a riqueza na sociedade ela é socialmente produzida. Todos que estamos na sociedade contribuímos para essa produção. Tem os trabalhadores, tem os consumidores, tem os investidores. Todos nós contribuímos ao viver em sociedade, ao consumir, ao trabalhar, ao investir, para que a riqueza seja construída. A riqueza que um país constrói faz parte de algo que toda a população participa. Se todos participam, seria lógico que todos participassem dos frutos dessa riqueza e que uma parte dessa riqueza fosse distribuída para todos os cidadãos para garantir habitação, sobrevivência, alimentação, o básico. Para todos, né? Uma renda universal de cidadania. Muitas vezes as pessoas acham que pessoas que receberiam renda garantida iriam parar de trabalhar. Estudos feitos sobre isso em vários países diferentes do mundo mostram que não. O que acontece quando você tem uma renda garantida é que você ganha mais liberdade de trabalho, porque você começa a estar disposto a estudar mais para ir para um emprego melhor, porque você não aceita um subemprego, você não aceita um emprego que te remunera mal ou que representa algum tipo de risco para você. Então caminha-se para uma qualificação maior do trabalho. Então me parece que existem muitos argumentos para a esquerda abraçar essa ideia. E eu vejo o campo progressista meio dormindo, pelo menos por enquanto, nisso, né? É claro que o Eduardo Suplicy historicamente defendia algo muito semelhante a isso, e essa ideia tem começado a ficar mais difundida, né? Eu vou inclusive conversar com essa ideia com o Gabriel Cassiano, candidato a vereador pelo PDT e uma figura que está ascendendo agora na mídia, está tendo um pouco mais de espaço, na sexta-feira, não é? Sexta-feira eu vou perguntar para ele sobre isso e é um assunto que eu acho que é interessante que a gente vai conversar, assim como vamos conversar sobre outros assuntos, né? Espero que vocês assistam essa... Não é uma entrevista, é um diálogo, né? Embora eu tenha preparado já muitas perguntas, mas vai ser um diálogo que eu vou ter às 7 horas da noite, sexta-feira, com o Gabriel Cassiano, abordando questões econômicas, não é? Questões que envolvem esse momento em que o governo está confrontado entre um populismo de direita e um ultraliberalismo do Paulo Guedes, né? Enfim, acho que vai ser uma conversa interessante. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração, gente.